Fala galerinha, cansou de ficar liso, tudo bem com vocês? Aqui é o Will, do Vida do Investidor Esportivo, trazendo aqui a segunda parte do nosso Masterclass aqui de Turf, corridas de cavalo, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, porque a gente sabe que o vídeo vai ficar longo, mas é aprendizado, e é um aprendizado que vai fazer vocês ganharem dinheiro aí, é só focar um pouquinho, beleza? Lembrando que todo conhecimento passado aqui, ele tá no nível mais do básico, pouco intermediário, mas não substitui ainda todo o conhecimento que você vai adquirir fazendo a mentoria comigo. Então, caso você tenha interesse, entre em contato no número que vai estar logo abaixo. Então, vamos lá, direto para o nosso curso. Nós tínhamos falado, só fazendo um apanhado aqui, tínhamos falado do hipódromo, da distância, o tipo de corrida, né, que é a flat e a hurdle chase, hurdle obstáculo menor, chase obstáculo maior, né? Tínhamos falado também do peso, falamos um pouquinho da handicap, então vamos lá. Como a gente juntou meio que uma parte da análise, o início da análise, com a parte inicial da Betfair em si, vamos focar hoje um pouquinho mais aqui no nosso Race Card e talvez repetir algumas coisas da última aula que talvez tenham sido rápidas demais. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, não vou explicar aqui de volta, tá? O Overhampton, o hipódromo, lembre do Overhampton que eu tinha falado, que é hipódromo de várzea, né? Vamos dizer assim. Tem aqui 6F, a modalidade 6F é a distância curta, né? E aqui handicap seria uma modalidade que eu já falei um pouco, que é o tipo de modalidade principal, onde a gente vai ter o equilíbrio dos níveis dos cavalos com acréscimo de peso, ou seja, cavalos que estão vindo bem geralmente vão carregar mais peso, os que estão vindo mal também vão carregar menos peso, mas não é a regra geral, isso aí é o comum, né? Pode ter cavalos que estejam em progressão, mas vão correr contra cavalos que já tem uma certa experiência em um nível superior a ele pode ser um dos cavalos mais leves por causa disso, e pode ser também que tenha cavalos que estejam caindo de classe. E aí vamos iniciar e ser o mais pesado, tá? Mas ainda assim ser uma zebra, não necessariamente o favorito. Não quer dizer que o cavalo, ou seja, não quer dizer que o cavalo mais pesado ele vai ser um favorito, né? Ele pode ser uma zebra e vice-versa. O cavalo mais leve pode ser tanto uma zebra como um favorito também, tá? Então você tem que saber interpretar a situação. Por que aquele cavalo está carregando aquele peso? A gente sabe isso vendo o histórico do cavalo. Se o cavalo está com um histórico bom, primeira coisa, se o cavalo está com um histórico bom e ele vai correr uma handicap, tem que ser uma handicap para ter peso, lembrei disso, né? Para ter o peso carregado tem que ser a handicap. Se o cara vai tá com um histórico bom e vai correr um handicap é um dos mais leves, quer dizer que ele está correndo contra cavalos que são mais superiores a ele. Né? E como assim superior? Como é que tá inventando? Porra, tá inventando não, tô inventando não. As classes, as corridas têm classes, tá? E aí a gente vem aqui no Race Post para a gente ver isso aqui. Já estamos indo no Race Post. Não, já estamos vendo aqui, notícia aqui do Race Post, que hoje, sinceramente, eu uso o Race Post só para ver o que eu vou mostrar agora, só isso. Tá, tem outras coisas que eu vejo também, mas eu não uso tanto como usava antigamente. Mas vamos lá. Se vocês pegarem aqui, vou abrir uma corrida, eu acho que essa daqui é uma Nuss, né? Pronto, aqui serve, essa aqui serve. Veja que aqui no cabeçalho da corrida, é importante a gente saber fazer a leitura lá na Betfair, porque a Betfair é mais organizada, é mais clean, né? A gente fala que é clean, né? Mas quando você vem pro Race Post, parece que é mais o cão do segundo livro aqui nessa porra aqui. Olha que é tanta informação aqui, que design bosta do caralho pro melhor site do Reino Unido, né? Desculpa aí a palavreada, mas é isso mesmo, pô. Olha, o cara chega confuso. Isso aqui é a versão clean do Race Post, viu? Se você botar aqui, ó, selecionar tudo, sapé, deixa eu ver, ó, eu botar tudo aqui, isso aqui porque tem ainda a versão paga aqui, que é caro pra porra, né? Essa é a versão mais completa das informações, então é uma bagunça, né? Mas quando você aprende a ler aqui, ó, na Betfair, quando vier para cá, isso aqui vira baba, né? Mas o que eu quero mostrar, a gente não vai perder tempo fazendo a leitura disso aqui hoje, pelo menos não no momento, não pensei em usar isso. Eu quero mostrar que existe classes nas corridas que vão de 1 a 6, tá? Então a classe 1 é a melhor classe, a classe 6 é a pior classe, certo? Então vocês podem ver aqui, ó, em toda modalidade, tá? Ó, mas eu vou, aqui é uma Nursery Handicap, né? Lembra que eu falei que a Nursery é um handicap de cavalo de 2 anos de idade, tá?
E ela é uma corrida de classe 6. Ó, essa aqui é uma corrida handicap. Veja que ela aqui é uma classe 3. É uma classe com um nível maior. Tanto que você vai ver também que o prêmio do vencedor dessa corrida vai ser bem maior do que uma corrida de uma classe menor. Ó, veja que essa aqui é uma classe 6, o prêmio é 3.140 euros. Essa aqui é de uma classe 3. Agora é pouco, né, cara? A gente vê milhões numa porra de uma corrida em aposta. Eles pagam tão pouco assim de premiação, mas enfim, também é várzea, né? Isso aqui vai mudar de acordo com o hipódromo também. E aí você consegue ver também o nível dos hipódromos, justamente também pelo valor das premiações, tá? E aí você vai identificar quando o hipódromo ele é bom ou ruim. Olha, outra dica, é maravilhoso esse curso, meu Deus, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aqui é o seguinte, você está vendo que é uma classe 3 aqui. Como é que eu sei que esse cavalo, o Kulazain, ele está subindo, descendo ou mantendo de classe? Eu vou pegar a última corrida handicap, porque eu estou vendo aqui uma handicap. Tá? Então vou vir aqui na última corrida que ele fez e vou ver se ele é uma corrida handicap. Como é que eu vou saber que é uma handicap? Porque aqui, ó, na descrição, para ser handicap tem que ser HC, que é a abreviação de handicap, tá? E para ver a classe que era dessa corrida, é o número que está do lado do HC, que é 3. Então, a corrida de classe 3, ele veio de uma classe 3, está indo para a classe 3, está mantendo a classe, né? E aqui embaixo é o que? É outra de classe 3, handicap. Will, e isso aqui é o que? Isso aqui é uma corrida grade 3. É outro nível de corrida, papai. Isso aqui assim, as corridas de grade vamos dizer que a gente tem uma pirâmide de hierarquia entre as categorias. A de grade está lá no topo, junto com as stakes, junto com as listed, certo? Então, o topo da pirâmide, que é o tipo de corrida que eu não gosto de operar. Eu já falei muitas vezes aqui no canal. Então, aqui eu já sei que esse cavalo ele está mantendo a classe. Esse aqui, ó, ele está descendo de classe, né? Aí o que é interessante, se eu sou um cavalo que estou descendo de classe, é interessante que o quê? Que se eu estiver como favorito, talvez o mercado acredite, ou entre os favoritos, o mercado acredite que eu possa sair bem, né? Esse cara aqui, pelo fato de estar mantendo a classe, não quer dizer que seja ruim, não, tá? Mas eu gosto de cavalos, por exemplo, que está descendo de classe, né? Está descendo de classe aqui e ele está entre os favoritos. E é em hipódromos que você vê aqui, ó, 34K, 18K, 77K, 12, só vê de corridas importantes. Aqui as colocações dele, ó, 23, chegou em 23 de 25, 12 de 14, foram ruins, mas o naipe dessas corridas aqui não se compara à corrida de Overhampton, que a premiação é 7 mil. Quase 8 mil euros. É isso que vocês têm que ver. O problema dos caras é que eu vejo, eu vou ver aqui, ó, chegou em oitavo, é lei, toma no chicote, né? Eu vou ver aqui o mercado subindo e descendo lá no trade. É só visão de jogo, a análise não funciona pra porra nenhuma. Aí vai tomar tromba, virado no mercado agressivo lá. Lá foi foda. É tromba, entendeu? Eita, que eu ia derrubando tudo, fiquei puto aqui. Tá? Hoje eu tô gravando sem câmera, pessoal, porque tá um calor da bexiga aqui. Eu tô sem camisa e vocês não merecem me ver sem camisa porque tem que assinar o meu OnlyFans. Tô brincando, vamos lá. Galera, então é isso. Eu aprendi, mostrei a vocês aqui como é que vê a questão da classe, tá? E outra, as classes ela também tem corridas maidens, tá? Por exemplo, novice, por exemplo, essa aqui era uma corrida aprendiz. Aprendiz é uma corrida com jockeys que estão começando, jockeys juvenis, né? Vamos dizer assim. Não é o cavalo que é o aprendiz, não, tá? Então, ó, aqui uma novice, por exemplo, uma novice. Veja que aqui na descrição da corrida eu tenho que ele veio antes de uma corrida novice F. Aí eu vou explicar o que é esse F, mas vi de filhos, que significam fêmea de até 3 ou 4 anos de idade, agora que me falhou a memória. Mas, foi uma corrida novice, de classe 4, até 2 anos de idade, 2 years, e só fêmeas, que valia 4K. É assim que a gente lê essa bexiga. Isso a Globo não mostra, nem o Felca faz vídeo mostrando, pô, tá ligado? Então aqui que a gente faz. Então aqui é uma corrida
de classe 4, né? Essa daqui já é uma corrida de classe 5 que ele vai correr. Não, então ele está caindo de classe. Veja que a premiação aqui, ó, é menor do que essa daqui. Então é isso que a gente tem que fazer. Essa é a leitura prime daqui do TUF Corrida de Cavalos, entendeu? A gente precisa, infelizmente, o Race Post só mostra essas informações das corridas do Reino Unido, né? Mas voltando aqui, vamos lá. Show. Voltando para cá, a gente vai para a próxima variável. A gente vem aqui para a variável eu já falei da questão do gate também, né? Já falei do gate aqui. O gate, só a gente fazendo um breve resumo que eu falei na primeira aula. O gate é o local onde sai o cavalo, né? O cavalo vai sair lá do gate nas corridas flats, coisa que não existe nas corridas de salto. Corrida de salto, todo mundo sai aglomerado porque é corrida de resistência e não importa se o cavalo começa na frente, já que é uma corrida longa e o que importa é o cavalo aguentar o tranco, já que ele vai ter que ficar pulando praticamente a corrida toda. Então, largar na frente numa corrida de salto não é sinônimo que vai vencer, tá? Pelo contrário, quando você corre na frente e não tem nenhum cavalo na sua frente, você sofre a ação do vento e o cavalo acaba cansando mais rápido, certo? Quando um jockey é experiente numa corrida de salto, ele vai querer, não, até numa corrida flat também, ele vai querer situar o cavalo atrás de outro cavalo, para que o vento bata no da frente e crie um vácuo atrás e não venha cansar o cavalo dele. É assim que se comporta um jockey experiente que sabe que o cavalo dele é bom e precisa usar a melhor estratégia ali da corrida para poder ganhar. Beleza? Então vamos lá. A forma. A forma, a gente. Sim, então o gate é isso. O gate a gente vai. É tanta coisa na cabeça que a gente vai acabando querendo falando uma coisa atrás da outra, né? Então o gate é isso. A gente vai ter os hipódromos internos, que é a favor da curva, os externos, que são do outro lado da curva, e os do meio. Agora que eu lembrei que eu falei disso no outro vídeo. Então, beleza. Isso aqui é sem roteiro, sem nada, pessoal. Eu vou falando na lata, tá? Por isso que às vezes eu posso estar repetindo alguma informação aqui. E a dica é que vocês pesquisem, por exemplo, no chat GPT, por exemplo, se o hipódromo ele favorece tal hipódromo, você é um analista, faz um prompt lá, para quem não sabe, isso é fácil, gente. Vem aqui, vai no GPT, vai no GPT, pô, vai aqui no chat GPT, pô, e bota aqui, você é um analista, ó, você é um analista de, como é que se fala? De corrida de cavalos, de corrida de cavalos, de corrida de cavalos. Com base em dados passados, quero que você me informe se há alguma posição favorável no gate nas corridas. Aí aqui você vai dizer o nome do hipódromo. A gente tá falando de Overhampton. Pronto. Aí pronto. É um prompt básico, dá para dar uma melhorada, mas eu acho que aqui ele vai me dar algum resultado. Vamos ver aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ó, sim, analisando os dados históricos e estatísticos da corrida de hipódromo no Overhampton, Reino Unido, assim, tendências claras de posição no gate, drobias, posição de partida, impacto tático que pode influenciar sua análise de handicap e aposta. Aqui está um resultado detalhado e prático para uso. Visão geral traçado, circuito Alwira, que é o tapeta. Plano esquerda, ele vai falar aqui, ó. Isso significa que posicionamento inicial, que é o pace, são mais importantes que simples números do gate, especialmente nas distâncias curtas. Ó, deixa eu ver aqui. Tende a ter vantagem de campos grandes porque é mais fácil garantir posição perto da liderança. Front runners. Ele fala aqui ó, que em 5 furlongs, do 1 ao 4, vai ter certa vantagem. Em front runners também. Front runners falei também na aula passada, né? Que são cavalos
que já começa a corrida na frente. Faz totalmente sentido, já que é uma corrida de 5 furlongs que ele está levando em consideração aqui. 6 furlongs, ele vai dar aqui. Então, aqui vai ter várias coisas. Então, é assim que você usa o GPT ao teu favor. E esse aqui é a versão free, viu? Se você quiser uma coisa mais assertiva, e o chat GPT ele está bem assertivo até para esse tipo de coisa, você pode pagar ele, tá? Eu acho que é R$100 o plano médio aí, e fazer as pesquisas utilizando as ferramentas pagas, que é os outros GPTs que tem aqui, né? Então é isso. Na parte aqui de GPT é isso, tá? Vamos voltar aqui para o nosso Race Card. Indo aqui para a forma é muito importante. Não para você ficar olhando assim, o cavalo chegou em oitavo e ele vou meter uma lei. Na verdade é totalmente o contrário. Se você tem um cavalo que ele é favorito e ele é um dos cavalos que chegou na pior posição, por exemplo, você tem que se perguntar, porra, por que esse cara chegou em primeiro? Por que esse cara chegou em primeiro e ele tá com odd 11? E esse cara chegou em oitavo e tá com odd 3.6, tá? Por que o mercado não acredita nesse infeliz? Né? Você pode ver também se não pode ser um efeito pré-live. O que é o efeito pré-live? Lembra de que a gente pode ter como ver lá o preço inicial do cavalo, que pode ser no Panthers, ou você pode aqui abrir o gráficozinho também. Ó. Tem BO nenhum. Você pode ver aqui no começo do gráfico qual era a ordem inicial. Se, por exemplo, ele tivesse vindo daqui, né, talvez fosse uma boa arriscar de novo uma entrada ali, porque ele foi precificado inicialmente. Mas ele é um cavalo que venceu na última corrida e ainda assim foi precificado numa odd um pouquinho alta. Né? Só que assim, querendo ou não, a odd dele diminuiu, porque ele ganhou com odd 19, né? Então ele agora foi precificado numa odd em torno de 12, né? Então, querendo ou não, a odd tá menor, né? Só que ele ainda assim, ele não tá tão favorito como esse cavalo aqui que chegou em oitavo, né? Então, outro cavalo que chegou em primeiro aqui, então não tem explicação esse cara que tá como favorito, o mercado acredita que esse cara vai vencer, mas será? Vamos ver qual era a odd dele inicial, era 5 pontos alguma coisa, ainda assim era um dos favoritos, né? Então a gente precisa ver isso, sempre ficar atento a isso, que essas odds, elas podem ser, essa daqui, esse cavalo tem quase a mesma odd que esse cara aqui. Qual é a posição que ele chegou em terceiro, né? Vocês podem ver também qual é o padrão em relação à posição de, de vitória, por exemplo. O cavalo, quando ele costuma vencer, quando normalmente ele era a posição quando ele antes dele vencer, né? No caso aqui ele chegou em segundo, né? Aqui, quando ele venceu, ele chegou em oitavo, que é justamente a posição desse aqui, né? Esse aqui quando venceu chegou em quinto, né? Aí você compara. Quando ele chegou em quinto, qual era a próxima ordem dele para ele ter vencido? Quando aquele cara chegou em oitavo aqui e ganhou, cadê? Cadê? Vamos lá, cadê? Cadê o cavalo que tinha chegado em oitavo e vencido? Ele chegou em quinto. Eu perdi o cavalo aqui, cara. Tem um cavalo que tinha chegado em oitavo e venceu depois, né? Esse cavalo aqui, ele chegou em sétimo e a ordem dele aumentou e ele chegou em primeiro, né? Um pouquinho próximo. Então você começa a observar isso também vai fazer sentido, tá? Por exemplo, em relação à posição, uma dica que eu dou a vocês aqui no Reino Unido. Cavalo que chega em 2 e 3 posições na última corrida, principalmente se chegou em 2 posições e já chegou mais de uma vez em 2 posições seguidas, cara, às vezes até ou um back é vencedor, ou se você não quiser arriscar tanto, vai back 2 posições, que aí você vai pegar uma odd melhorzinha, né? Do que pegar 3 posições, tá? Agora sempre desconfie de cavalos que ele tá como favorito e tá como oitava posição, principalmente em corridas lá dos Estados Unidos, tá? Eu acho que a gente vai ter um tempinho de falar sobre os Estados Unidos também. E olha só aqui, a partir da nossa análise lá, que eu estava falando da última posição que esse cavalo ter chegado em oitavo, né? Ele venceu a corrida, papai. É o que eu estou dizendo, pessoal. Segue a cal do pai, que já tem aí, desde 2019, viver desse mercado, tá?
Então, a posição, ela é muito boa. Por isso que eu dei um breakzinho aqui para esperar que sair o resultado para ver se batia mesmo com o Lazain, né? Então, aqui era uma boa opção, porque é um cavalo favorito. A melhor opção que você vai ter é o quando o cavalo é favorito e ele não tá vindo uma vitória, e sim tá vindo uma posição pior que qualquer outro cavalo, entendeu? Então, isso aqui foi muito bom, a nossa análise, né? E veja também que era um cavalo que ele estava vindo ó, do draw, do gate 1, do draw 1, né? Está o draw 1, sei lá qual é o nome em inglês, do gate, né? Do gate 1. E a gente viu lá no chat GPT que ele falou do 1 ao 4, um Overhampton, tá vendo? Vamos ver aqui quem é que chegou em posição. Ele falou que geralmente de 1 ao 4, quando uma corrida era uma corrida curta, é, ele falou em 5F, né? Mas 6F a gente pode considerar aqui. Vamos ver quais foram os gates. O gate 1, né? O gate 6, o gate 3 e o gate 5, né? 1 e o 3 aqui entre os gates internos, né? O 2 ele não acabou não chegando aqui, era até um jockey bom, o Luke Morris, né? Mas enfim, acabou batendo aqui e deu uma boa. Beleza? Continuando, vamos lá, vamos continuar que ainda tem muita coisa, tá? Tá longe de acabar ainda. Próxima corrida, eu vou botar aqui sempre aqui na handicap. Próxima, a gente falou agora aqui da forma. O treinador, cara, sendo sincero, é uma coisa que eu não analiso muito, tá? Eu acho que é uma das variáveis, é uma variável, mas é uma das variáveis que menos interferem, né? Até porque se a gente for analisar tanta coisa, chega na hora da corrida, acaba tendo a corrida e a gente não chegou numa conclusão se for levar tudo em consideração. Então, o treinador, da mesma forma, se quiser dar uma estudada no treinador, bota no Google Top Trainers Reino Unido, Top Trainers Austrália. Ele vai dar lá em algum site os top treinadores, você pode ver, mas eu não vou muito, não ligo muito para isso. Tá? Idade eu falei um pouco na aula passada. O cavalo começa a correr com 2 anos de idade, né? Mas aqui vamos falar o que é importante. Cavalos mais novos, né? Eles são cavalos que vão ter uma certa facilidade, uma certa explosão em corridas rápidas, vão sair melhor. Já cavalos mais velhos, eles vão ter uma certa vantagem em relação ao mais novo em corridas longas de salto. Porque se o cavalo começa a correr com 5 anos de idade, corridas de salto, né, que é a idade que geralmente o cavalo começa a treinar para esse tipo de corrida, o cavalo que tem 8 anos, ele tem 3 anos de experiência a mais do que um de 5 anos. E como não é uma corrida de velocidade e sim de resistência, então tanto faz se o cavalo é mais novo, né? No sentido de ter explosão, né? Não quer dizer que todo cavalo de 5 anos que vai correr uma corrida de salto, que ele, não sei o que apareceu ali, mas enfim, não quer dizer que todo cavalo que vai correr uma corrida de salto que seja jovem, ele vai perder ou cair, não, tá? Mas não quer dizer que você não vá considerar um cavalo mais velho. É isso que eu quero falar. Beleza? Peso. Eu tinha falado do peso na outra aula. Vamos ver como é que a gente faz a leitura aqui do peso. Eu acho que eu tinha explicado, mas vamos lá. O peso, você vai fazer a seguinte leitura. Aqui não tem dois números, 9-12. Imagina como se fosse o número decimal. 9.12, né? O que é maior? 9.12 ou 9.6? 9.12 é um número maior que 9.6. Logo, isso aqui é o mais pesado. E eu tinha falado também que os cavalos que vão carregar mais peso são os cavalos que vai do número 1 e vai descendo, né? Se bem que pode ter mais de um cavalo com o mesmo peso, por exemplo, um e o 2 com o mesmo peso. Mas sempre os cavalos mais pesados vai ser o cavalo 1, depois o 2, o 3, o 4, 5, 6 e assim vai. Então, se tem 8 cavalos, geralmente o cavalo 8 vai ser o cavalo que tem um peso menor, né? Ó, ele tem o cavalo 8 aqui, ele está com 8-12. Vamos ver o 7? 9-2. Então, esse cavalo 8 aqui, ele está bem mais leve, né? Então, você já consegue ver aqui, em relação ao peso, que pelo número do cavalo você consegue identificar, né? Outra coisa relacionada ao peso, quando você passa o mouse aqui, você vai ver o Jockey Claim, né, que eu tinha falado. Então, esse Jockey Claim é o seguinte, quando tem o peso retirado, que eu expliquei na última aula, né? Quando tem uma corrida que tem um Jockey Clay, é porque teve peso retirado, que foi lá o treinador lá e
fez uma objeção em relação ao peso que o handicapper, o cara que organizou a corrida, estipulou para o seu cavalo. Quando é atendida, aí aparece ali, Jockey Clay 5. Então, se esse cavalo ele tem um peso ali 9-9, na verdade, você vai subtrair 5 do segundo número. Então, na verdade, ele é 9-4, em vez de 9-9, porque foi subtraído 5. É assim que a gente faz a leitura do peso. Próximo, classificação oficial. Classificação oficial é o R, que eu falei que vai estar presente nas corridas handicaps e apenas na handicap, né? Esse número da classificação oficial é para você situar o nível dos cavalos dentro da corrida. Então, se você tem aqui classificação oficial 69 desse cavalo, é a classificação oficial nessa corrida que ele vai correr agora. Na corrida anterior, ele tinha OR, essa coluna aqui, 66. Né? Então quer dizer que ele aumentou. E por que ele aumentou? Porque ele venceu a corrida. Né? Toda vez quando perceba uma coisa, quando o cavalo ele vence uma corrida, o normal é que vai aumentar a sua OR. Né? E a sua odd ela tem que diminuir ou se manter para que esse cavalo possa vir a vencer de novo. Esse aqui é um bom cavalo que pode completar um hat-trick, tá? Eu acredito que esse cavalo aqui ele possa vir a vencer hoje, né? Talvez aí amanhã a gente possa vir a comentar. Eu dei um print aqui para ver o resultado dessa corrida, mas salva aí, dia 17 horas, Wolverhampton. Talvez esse cavalo possa vir a vencer. Claro, tem outros cavalos aqui. Por que isso, Will? Por que você está dizendo isso? Porque ele já venceu o Wolverhampton, já venceu na mesma distância, é o mesmo jockey. Esse jockey está muito bem no campeonato, o Sérgio Flaron, quer ver? Ó, top, jockeys. Reino Unido. Vamos lá. Vou tomar uma aguinha aqui. Hoje eu tô na água, tá? Ó, ele é o quarto colocado, né? Sérgio Flaron, ele tá bem esse ano, tá? Então, ele pode vir a vencer aqui. Quando o cavalo ele tá... Eu falei isso em alguns vídeos passados. Quando ele vem da terceira handicap seguida para completar a terceira vitória, fazer o hat-trick, se ele está nas condições semelhantes ou iguais, que aqui é quase igual, né? A única diferença aqui é que aumentou o OR, provavelmente ele está carregando mais peso, talvez por causa disso a odd não esteja mais baixa, né? Mas é ainda assim um cavalo que possa vir a vencer, até porque ele está com o mesmo jockey aqui. Então a única coisa que tem de diferente é o peso que ele pode estar carregando aqui, mas talvez não seja um peso tão impactante assim, tá? Você pode ver isso indo no Panthers, olhar qual o peso dele atual em quilos e ver o peso anterior, né? Ou aqui no Wolverhampton também, vamos lá. A gente consegue ver aqui, ó, é a antepenúltima corrida, vamos lá. É que tá aberto. Salário, ó. A última corrida que ele venceu, ele tinha peso 9-10. E na terceira corrida ele tá com 9. Agora nessa corrida ele vai estar com 9-11. É pouco. É uma diferença, se eu não me engano, uma mudança de 1 para 1 aqui é uma mudança de meio quilo de um cavalo para outro, né? Vamos ver se ele não teve nenhum peso retirado. Vamos tirar essa dúvida lá no Panthers, né? Para a gente ver isso mesmo. Se eu não me engano, é uma questão de meio quilo a mais que ele vai estar carregando. Então, é totalmente possível esse cavalo aqui ele vinha vencer essa corrida, tá? Então, vamos lá. Olha só. Cadê? Beleza. Ó, primeira coisa. Aqui ele veio numa corrida série 6. Agora é uma classe 5, né? Ele tava subindo de classe. RTG 66. E ele tinha um peso de 61,75 quilos. E agora ele está com 62,25. Ou seja, meio quilo, né? 25 décimos, aqui vai para 62, com mais 25, 62,25, meio quilo. A diferença de um
uma unidade aqui para cima ou para baixo, tá? Então é isso que a gente faz a leitura aqui. É muito lindo, né, pessoal? Dá vontade de beijar a tela, né? Eu sei que vocês me amam. Vamos lá. Próxima variável, o sexo do animal, né? E aí, ele, pô, o cara vai ver até o sexo é importante. Isso aí para os Estados Unidos também é massa, né? Eu sei que estou falando muito dos Estados Unidos, estou criando aí o gostinho para vocês ficarem na vontade dos Estados Unidos, né? Vamos lá. O pedigree é aqui onde você vai ver o sexo. Aqui você pode ter até 5 letras, tá? Esquece essa outra letra aqui, a cor do cavalo, tá? Foda-se, a cor do cavalo não é uma variável. Pelo menos eu acho que não, né? Não sei se o cavalo branco ganha mais do que o preto ou o marrom, não sei. Mas eu acho que não acredito que não tenha a ver, não. Só para identificar a cor do cavalo. Aqui é onde você vai ver o sexo, né? O F significa filly, né? É uma égua, né? Uma fêmea. E ela seguindo uma fêmea de no máximo de 3 ou 4 anos, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem outra fêmea. Tem outra fêmea. É até 4 anos. Acima de 5 anos já não é filly. Aí ela vai ser uma Mary. Aí vai aparecer um M. Deixa eu separar 3 cavalos aqui. Porque vai ficar bem legal da gente fazer a leitura disso aqui, tá? Eu vi outro tipo aqui, pronto, aqui, pronto. Aí tem 3 tipos de sexo aqui no cavalo, são 5, né? Na verdade, sexo são 2, né? É macho e fêmea, mas assim, a característica. Nós temos a filly, que vai até 4 anos de idade, né? Se não for filly, a égua, for uma égua com mais de 4 anos, é uma Mary, vai ter um M, tá? O macho, ou ele vai ser colt ou gelding, ou seja, ou vai aparecer o C de colt, ou vai ser o gelding. O colt é o macho que não é castrado. E o gelding, ele é o macho castrado. Né? Já castraram o bichinho com 3 anos de idade aqui. Né? Qual é a diferença, qual é o sentido na nossa interpretação em relação ao sexo aqui? Existe uma hierarquia e os machos eles se sobressaem entre as fêmeas. Mas veja a situação dessa corrida. Vocês estão vendo que tem uma fêmea que é a favorita. Ela é uma fêmea favorita. Quando uma fêmea ela é favorita acima de cavalos machos, isso aqui é um indicativo muito forte. Além daquele que é aquele cavalo do nosso hat trick, né? Que ela possa vir a vencer esses cavalos, tá? Então eu tô com uma força muito grande aqui para esse cavalo vir a vencer nessa corrida, tá? Então, os cavalos machos você vai dar preferência se eles forem os favoritos, mas se for entre só eles os favoritos. Se for fêmea, zebra, tu esquece, cara. Aí você pode trabalhar um lei nele, né? Nelas. Por exemplo, essa filha aqui, ó. Isso aqui é uma filha, obviamente você não vai fazer um lei nisso, mas tem doido para tudo, né? Mas as fêmeas, elas estão num patamar mais baixo do que os machos, mas se tem fêmea, e não precisa nem ser filho, pode ser até a Mary, sendo a favorita, é muito forte para esse cavalo vencer. Ok. Outro sexo que tem é o H, é o Harry. Esse Harry aí é um cavalo macho, ou é Harry, não sei como é que fala. É H-A-R-E. Aparece um Rzinho aqui e é bem assim, não é tão comum de aparecer, tá? Esse cavalo ele é um cavalo macho que não foi castrado e nem vai ser castrado porque ele vai ser usado para procriar. Por isso que ele não aparece tanto em corridas, tá? Às vezes é colocado e é bom não arriscar nesse cavalo, não, porque o negócio do cavalo é dar-lhe uma, então tampeia, né? E aqui o Geld e o Colt são os cavalos que são os melhores, né? O Colt é o cavalo mais novo, ele vai ter uma explosão maior, mas também ele vai ser um cavalo mais inquieto, que talvez não obedeça tanto aos comandos do jockey, por ser um cavalo jovem, ser um cavalo teimoso e um cavalo que ainda não foi castrado. Quando o cavalo é castrado, ali ele se torna mais obediente, né? E responde melhor aos comandos do jockey, então a gente pode ter uma confiança melhor nele aí.
Beleza? Então, essa é a relação que a gente tem em relação ao sexo dos animais. Próximo, vamos lá. Então, aqui a gente chegou aqui, a gente já está quase matando aqui o coelho. Temos aqui a pista, a gente já viu aqui dos cavalos, né? Do histórico dos cavalos, a distância a gente já viu também. E agora a gente vai ter aqui o tipo de solo, né? Os tipos de. Aqui, a gente vai ter no percurso os tipos de solo. Seguinte, pessoal, aqui vai ficar mais fácil de ver no Pinterest, tá? Se você chegar aqui no Pinterest, você vai ter aqui condições, tá? Nas condições a gente vai ter os tipos de solo que a gente vai ter: o firme, good, soft, heavy e o sintético, tá? Os solos, mas sendo bem breve sobre isso, os solos mais problemáticos que a gente vai ter é o soft e o heavy, porque são solos pesados, solos que podem estar prejudicados por desgastado, né? O hipódromo, pode ser por intempéries, choveu, nevou, né? Aí, dependendo do tipo de solo, a gente vai ter dois tipos de solo, que é ou de areia ou de grama sintética. Então, o que acontece? Se choveu no hipódromo que é de areia, então vai ficar lamacento. E isso acaba deixando a corrida mais lenta, né? Então, cavalos que têm um bom desempenho nesse tipo de solo, quando vai estar esse tipo de solo na corrida, é, ele pode ter uma certa vantagem se ele tem um bom desempenho, né? Então toda vez que você for ver que um hipódromo ele está com um piso ruim, soft ou heavy, vem aqui no Panthers, seleciona essas, vem aqui, clica no cavalo, né? Clicou no cavalo, selecionou as condições, ó, soft heavy, ele vai te mostrar aqui todas as corridas que esse cavalo já correu nesse tipo de solo. E você também não precisa só fazer isso, não precisa fazer isso. Você pode olhar por aqui, ó. Aqui nessa parte de cima você consegue ver o resumo. Quantas corridas ele correu já no piso good, 39. Aí ele venceu 5, chegou 1 em segundo e 3 em terceiro. Aqui no piso soft, ó, correu 11, não venceu nenhuma, chegou 2 em segundo e 1 em terceiro. No piso heavy só correu 1 e chegou em terceiro, entendeu? Então, só esses dois pisos que seriam mais problemáticos para vocês terem cuidado aí. E o que pode dar zebra, assim, de você ter um cavalo muito bom e por causa de um determinado piso acabar dando zebra porque ele não é acostumado com aquele tipo de zebra, certo? Então, beleza, vamos lá. Continuando, o que é que a gente tem mais aqui para falar em relação ao piso? Já falamos a posição, aqui a posição, né? O cavalo chegou em quinto de 9 cavalos, né? Em 2 de 12, 2 de 6 cavalos. Tipo da corrida, flat, ou pode ser hurdle, ou pode ser chase. Aí deixa eu falar aqui um outro tipo de corrida que tem nas corridas de salto. Aqui, ó. Pessoal, NHF, o que significa NHF? NHF é National Hunt Flat. Eu falei de como acontece com os cavalos, a ordem cronológica que ele segue, né? Ele vai começar com 2 anos de idade, vai passando o tempo, ele vai começar em corridas curtas, 5F, depois aumenta para uma 6F, uma 7F, pega uma milha, vai aumentando gradativamente, assim como o ser humano quando começa a caminhar na praia, vai aumentando a distância que ele vai alcançando, né? Da mesma forma, ele também vai mudando as categorias, começa ali na Maiden, na Novice, aí depois ele vai passar para uma Nursery, vai para uma Handicap, aí pode correr depois umas Stakes, umas corridas de grade, se ele for um cavalo bom, né? Aí as categorias também eles seguem uma ordem. E também no tipo da corrida, como eu disse, eles vão começar nas corridas flats e vai para de obstáculo lá depois de 5 anos de idade. Só que o que acontece? Antes dele ir para as primeiras corridas de salto, ele vai correr a National Hunt Flat, que são corridas que não tem obstáculo, até porque é National Hunt Flat, não tem obstáculo, mas é uma corrida para ele se acostumando com essa distância de 2 milhas, né? Então, antes mesmo aqui, ó, esses cavalos aqui, eles vão começar a correr, né? Uma National, correr essas corridas ainda, né? Ó, para ir se acostumando com essa distância longa, porque geralmente numa corrida flat você vai ver que gira muito em torno de 1 milha. Ó. Isso aqui é um hipódromo de corrida flat, então aqui é 1 milha, um furlong, 1 milha, enfim, tem
É muita diferença. Então, assim, a National Hunt Flat ela serve para isso, né? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter OR, e aí só lembrando, só vai ter OR em corrida handicap. E também a gente vai ter aqui, vocês veem que essas corridas não tem OR, é porque não é uma corrida handicap, provavelmente pode ter sido uma corrida novice, maiden, corrida de grade também não vai ter OR, né? Porque a OR, a OR, ela significa que vai ter uma diferença de peso entre os cavalos. Entendeu? A OR é que vai medir o quanto um cavalo vai carregar mais de peso do que outro. Poxa, Will, como assim? Vamos lá, deixa eu mostrar vocês aqui. Esse cavalo aqui ele tem OR 75. Vou separar aqui. E esse cavalo aqui ele tem OR 74. Tá? Qual é a diferença se eu subtrair 75 de 74? Um ponto. Né? Então, esse um ponto vai ser um ponto de diferença no peso naquele segundo número de um cavalo do peso desse cavalo 1 para o 2. Ou seja, vamos abrir aqui o cavalo 1. Se aqui está 9-12, é para o cavalo 2 estar com 9-11, porque a diferença é de um ponto da OR para outra. Então o peso vai ser uma diferença de um ponto, a não ser que ele tenha tido peso retirado. Ó, não teve. Então 9-11. Entendeu? Então a OR ela vai definir quanto um cavalo vai carregar mais que o outro também. Então se eu pegar aqui, deixa eu pegar outro cavalo que não tem. O cavalo 3, vamos lá, o 3. Ele tem um OR 67, já temos uma diferença aqui de 8 pontos de diferença, né? E a gente viu que um ponto de mudança para outro é meio quilo. Então quer dizer que esse cavalo aqui provavelmente ele está carregando, se é uma diferença de 8 pontos, quer dizer que é uma diferença de 4 quilos provavelmente aqui de um para outro, né? Vamos ver aqui. 9-12, 9-6. São 6 pontos de diferença, né? Não necessariamente vai ser exatamente certo. Deixa eu ver aqui. 9-6, 6 pontos. É 75 para 67. E aqui já deu meio diferente. Mas geralmente a base de cálculo vai ser essa, tá? A diferença de uma R para outra é o peso que um cavalo carrega em relação ao outro, né? Então aqui, ó. Vamos ver com outra aqui. Pode ser diferente porque pode ter tido peso retirado, entendeu? E não pode ser que não tenha colocado aqui também, tem isso também, né? Mas vamos olhar esses dois cavalos aqui, ó, o 8 e o 7. 61, esse aqui é 65, ou seja, uma diferença de 4 pontos. Então, se aqui é 9-2, é para a gente voltar 4 casas. Então, 2 pontos vai ficar 9-0 e menos 2 pontos ele vai ficar 8-10, 8-12, isso aí. Que é 8-12, 13, 14. Aí volta para 9-0. Não, 8-12 e 8-13. Vamos lá. Do 8-12 para 8-13, um ponto. O 8-13 para 9-0, 2 pontos. 9-0 para 9-1, 3 pontos. E 9-1 para 9-2, 4 pontos. Né? Aqui deu certo. Certinho aqui. Ó. Né? É meio complicado assim, mas aí é só para vocês saberem e entender como é que funciona essa questão da OR em relação ao peso também. Beleza? O PIB a gente já viu que é a odd que o cavalo vai ter na corrida, tá? Hyper High Low a gente utiliza mais para trade, né? Mas aqui basicamente é para você saber qual foi a menor odd e a maior odd correspondida, né? A menor odd aqui, a maior odd aqui. Então, por exemplo, esse cavalo aqui, quando eu estava com odd 8.4, ele teve a menor odd correspondida a 4.5, né? Ou seja, ele começou a corrida com 8.4. Ela chegou a ser a menor odd correspondida foi 4.5 e a maior odd correspondida foi 120, tá? Basicamente isso que mostra o IP Hailu. E o jockey, para a gente terminar a aula de hoje, a gente vai falar sobre o jockey. E o jockey, ele é uma peça fundamental nas corridas de cavalo. Você tem que conhecer isso como conhecer o time de futebol, de basquete, do esporte que você gosta. Porque eu acredito que não tem muita gente aqui que cresceu
já gostando de corrida de cavalos em si. Eu, por exemplo, mesmo, eu não optei de corrida de cavalo porque eu gostava, né? Na verdade, quando eu comecei no futebol e no basquete, depois fui pro, pro galgos e cavalos foi o último, por incrível que pareça, né? Então, assim, corrida de cavalo não é do gosto comum do brasileiro, pelo menos aqui no Brasil, né? É, então, muita gente não vai conhecer assim os jockeys. Hoje eu conheço os jockeys como se fosse time de futebol mesmo, né? E a melhor forma de você se adaptando a esses jockeys, vamos lá, já mostrei isso aqui em vídeo, mas vamos mostrar aqui de novo. Você, quando for fazer uma análise de uma corrida, você vem aqui no Panthers, né, para essa corrida mesmo, e aqui você vai ter Overhampton Race Course. Lembrando que essas informações aqui do Panthers que eu estou mostrando no momento é tudo de graça, tá? Você não precisa pagar. O Panthers tem uma parte paga, mas é para utilizar outra ferramenta. Então aqui, abri aqui o Overhampton, eu venho aqui, ó, Jockey Stats. E aqui eu vou ter os top jockeys nos últimos 12 meses, né, de Overhampton e na temporada atual. Ele fala aqui de quando é a temporada atual. Começou o 1º de agosto e vai finalizar 31 de julho. Né? Então a gente tem o Bill Logan, o Luke Morris, o Kit O'Neill, a Holly Doyle, né? E aqui, ó, a gente tem o dos últimos 12 meses, que aí pega mais de uma temporada, né? Então isso aqui é bom para você ver quais são os jogos que eles são bons em cada hipódromo, você pode ver isso. É, quais são os melhores jockeys, consegue ver os dados aí, quantas vezes ele chegou em primeiro, em segundo, em terceiro, qual a porcentagem de vitória que ele tem nesse hipódromo. 24% das vezes ele vence, 61% das vezes ele chega em posição, né? Então isso aqui são bons indicativos que esses cavalos, esses jockeys, eles são boas opções às vezes para um back posição aqui. Só que você tem que ver a média de odds, ó, que esse cara tem quando ele vence nesse hipódromo. Então ele vence geralmente quando tem uma odd 4.05, né? Tem jockey aqui, ó, e você vai ver aqui qual o retorno sobre o investimento se você tivesse feito um back a vencedor em todas as corridas, nas 102 corridas dessa temporada no Billy Logane, né? Você estaria negativo com -1 aqui. Você estaria positivo mais nesses caras aqui. Por que, Will? Porque esses caras aqui eles vencem quando tem odds altas, né? Então é um lance que eu gosto de prestar atenção, de ver jockeys que têm uma média de odds alta em determinado hipódromo que eu estou estudando para operar, e observo quando aparece algum cavalo com ele, com essa média de odd, porque eu posso estar pegando uma oportunidade ali nele, tá? Esse é um insight bom aí para vocês estarem percebendo, né? Para quem gosta de pegar uns back a zebra, fazer um dutchzinho ali, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês se familiarizando, né? Lembrando que o top jockey do hipódromo, ele não é o top jockey do campeonato, né? Você vê aqui que o Ozzy Murphy, ele não aparece nem aqui na lista do de Overhampton, né? Ó, e ele é o primeiro, e ele é o primeiro já há muitos anos, né? Então, não necessariamente um jockey bom do campeonato, o top jockey do campeonato, ele vai ser bom em um determinado hipódromo. Você precisa ver seus pontos fortes em cada hipódromo. Por exemplo, o Billy. Vamos lá, vamos abrir o Billy aqui. O Billy, a gente pode abrir aqui um jockey ou qualquer jockey que você quiser. Vim Tracks. E aqui eu vou conseguir ver qual é o desempenho desse cara nos últimos 12 meses em vários hipódromos ou na temporada atual. Ó, na temporada atual ele está com um ROI muito positivo, 134% de lucro se eu tivesse apostado nele em Soultwell, né, com uma média de odds 7.89 por aí, né? Mas Overhampton é o que ele
ele tá com repositivo também nessa temporada. Tu tava errado lá no site, né? 4,17 a média de odd. E é isso, ó, 166% de ponto fraco também, né? Então a gente consegue fazer uma análise de boas opções aqui. A gente consegue ver que tem hipódromo que ele já correu bastante e não tem muita vitória. O York mesmo, ele não venceu nenhum essa temporada, só chegou uma vez de segundo. Aí talvez seja uma opção de evitar ele, né? Tome cuidado também com, principalmente lá nos Estados Unidos, os jockeys que só vão correr uma vez no dia, é bom de se evitar, né? Mas quando você tem um top jockey que ele vai correr umas 5 vezes no dia, talvez ele vá conseguir algumas vitórias ali no dia, certo? Então desconfie sempre quando tem um top jockey que vai correr pouco no dia, talvez ele esteja ali só para cumprir a tabela, tá? E para os otários vão apostar nele para perder dinheiro. É isso. Eu acho que a parte do Race Card a gente finalizou hoje, né? Vamos ter a parte 3 do nosso curso ainda, certo? Mas por hoje é só. Espero que vocês estejam gostando do estudo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para o teu amigo aprender as corridas. E se você quiser adquirir as contas, é só entrar em contato comigo ou até a mentoria, entrar em contato comigo para eu te passo todas as informações certinho, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.